minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente diferente. Desta vez no Dizascope, falando com um especialista em criação de filho. Bora ver onde a gente vai parar. Existe uma pesquisa americana que a gente pode copiar isso para o Brasil, mais ou menos, que 90% dos filhos dos crentes, antes do primeiro ano de faculdade, param de frequentar a igreja. Ok. 90. 90 no primeiro ano. Calma que o que tinha que impressionar não é o número, não é a informação de que aparentemente nos Estados Unidos, ele disse uma pesquisa americana, então eu imagino que seja estadunidense, 90% aí abandonaria a igreja antes do primeiro ano, de acordo com essa pesquisa, e daria para aplicar no Brasil? Base em quê? Ah, não. É só a gente espelhar, né? Se acontece lá, deve acontecer aqui. Afinal, o que um crente não gosta do que chupinhar coisa de gringo e ficar replicando pra cá como se fosse a quinta maravilha do mundo, o quinto espetáculo do mundo ou reflexo efetivo da realidade? 80% deles abandonam a fé antes do segundo ano. Então uma coisa é a igreja, outra coisa é a vida dele com Deus. Tá. É difícil ter vida com Deus sem igreja, né? Mas hoje é que a gente briga muito pelo nosso quadrado e não é isso que eu tô falando. Tô falando do reino de Deus. O meu filho fica na minha casa há 18 anos, vamos arredondar. Eu levo ele na escola dominical. Arredondar? Poderia ser 17 anos e 7 meses, 18 anos e 2 meses. E não é bem assim na vida real, né? Tudo bem, eu tá aí, ó, imaginando o mundo ideal de uma trajetória de um estadunidense de classe média que manda o filho pra faculdade com 18 anos e ele chega na faculdade, vai morar na faculdade enquanto o cara fica, meu filho não está mais em casa e tal. Mas aqui não é assim. Mas tudo bem, vamos tentar entender o que tá acontecendo aqui. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente produz, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, dar aquela engajada e olhar a descrição do vídeo que tem vários links bacanas. Ensino para ele a Arca de Noé. Falo para ele da criação, papapá. Mando ele para a faculdade, em um ano ele fala, Deus não existe? A igreja tá errado, eu tô errado, o que tá errado? Tá errado achar que ensinar a Arca de Noé vai resolver o problema do seu filho. E, aliás, imaginar que ele tem que crer de maneira literal nesse texto. Se vocês trabalhassem um pouquinho o cérebro e utilizassem de maneira mais inteligente o que nós temos de recurso hoje em dia, talvez seriam mais capazes de dialogar com uma nova geração, outra maneira de interpretar a realidade, e não precisariam ficar batendo cabeça com ciência, com o mundo moderno, com não sei o que lá, né? Fica aí, gostaria de contar meu testemunho um dia. Continuo crente e cientista. Vamos pegar a historinha de Moisés? Moisés viveu com a mãe dele quantos anos? A gente não sabe. 5 anos, 8 anos. Em algum momento, Joquebede e Arão levaram esse menino para a princesa. Falou, toque, o filho é seu. E piscou pro menino. O piscadinha é a revelação que eu tive. Piscou pro menino. Pra quem não é crente e não pegou a piada, é porque não teria essa parte no texto especificado. Também não teria nessa parte no texto bíblico especificado de quantos anos ele ficou, porque talvez seria mais ou menos. Na real, essa construção é uma grande fic. E esse pessoal depois se chama bíblico, se autodetermina bíblico. Mas vamos ver onde ele vai seguir com o rumo de Moisésinho chegando no palácio. Falou, lembra do nosso combinado, viu, Moisés? Você é de Deus, você não é dessa turma, não. Essa parte também não tá lá no texto, tá? E aí Moisés ficou quanto tempo no palácio? 35 anos? 30 pelo menos? 37, vamos arredondar. Gente, ele tá inventando uma fic. Eu quero muito ver onde a gente vai parar. O que tinha naquele palácio? Tudo de bom para aprender. De geometria, de línguas, de tudo. De filosofia da época. E de ruim. Sim. De corrupção, de prostituição, de lascívia, idolatria. Tudo de ruim Moisés presenciou, viu. Hebreus 11 diz, pela fé, ele preferiu ser maltratado com o seu povo a usufruir prazeres transitórios do pecado. O que aquele casal fez na vida daquele garoto em 5 anos, em 8 anos, que eu não faço em 20? Pera aí. Cara, isso é um uso completamente arbitrário da história de Moisés, do texto bíblico, e agora para criar uma culpa pelo caminho que ele tá tomando em cima de pai e mãe, de que tipo, se o teu filho teve o bom senso de aprender coisas na faculdade,
Ou, se o teu filho, tua filha, teve o bom senso de entrar em contato com outra metodologia, outro modo de perceber a realidade, que entra em conflito com uma dogmática doutrinária, completamente cabeçuda, fechada, que não quer trocar ideia com ninguém, e ele conseguiu, pô, mano, não dá pra viver assim, a gente deveria mudar, e quer buscar um diálogo, uma troca de ideia, e o que ele vai receber é uma pancada na cabeça e você é um infiel que está abandonando Deus, a culpa é do pai e da mãe. Olha que legal. Não é a igreja, não é a estrutura de dominação, não é a doutrina, não é o dogma, é o pai e a mãe. Então, o que o pai e a mãe de Moisés fizeram que o Moisésinho foi ali firme e forte, ficando só 5 anos até ser entregue no palácio, e esses 5 anos ele criou da própria careca dele, porque não tem essa informação no texto bíblico. Esse pessoal usa a Bíblia do jeito que eles querem e depois fala, é bíblico o que eu tô dizendo, hein? Desconfia de quem fala que é bíblico. Então hoje eu ponho a culpa na faculdade. Então eu digo por aí que a faculdade é como um liquidificador e o nosso filho é um mamãozinho maduro. Joga lá, em 1 minuto já era. Aproveitando que apareceu um joinha aqui na tela, não esquece de curtir aqui, hein? Olha na descrição desse vídeo porque tem os cursos que eu tenho ofertado, tem também as campanhas de financiamento coletivo para manter o meu trampo ativo, se você acha ele bacana, me ajuda aí, me dá uma força, e também a chave do Pix, caso não dê para fazer aí com a frequência de apoio, sobrou uma merreca, manda que ajuda pra caraca nós, agradeço do fundo do coração. Eu quero mandar a bola de aço para a faculdade. A faculdade que se cuide, porque o meu filho vai fazer revolução lá de que ele é de Deus. Ele que é um perigo para aquela E faculdade. ele que é um perigo, ele vai quebrar a hélice daquele liquidificador. Perigoso. Ó, essa galera tá em treta com a faculdade. Aliás, se eu lembrar, vou colocar aqui na descrição os vídeos que a gente fez reagindo àquelas falas bizarras, né? De que o crente não deve ir pra faculdade, ou que a faculdade é um perigo, ou mesmo no esquema de homeschooling. A gente fez aí umas paradinhas que, pô, mano, tem uma classe média crente aí que tá complicado. Resumindo, eu estou fazendo um péssimo trabalho em casa. Então, o cristianismo, ele vai ressuscitar quando acordarmos de que a família é a menina dos olhos de Deus. Malaquias 4, os últimos 2 versículos diz, né, que eis que eu vos enviarei Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, só não tá convertendo o coração dos pais dos filhos. Porque aparentemente não é pra aprender com o que os moleques tá aprendendo. É pro pai falar, não é isso que eu te ensinei. Eu te ensinei que a Arca de Noé foi uma história verídica e o texto bíblico é literal, é um texto jornalístico que descreveu como as coisas aconteceram. Pô, mano, aí fica complicado. As últimas palavras do Primeiro Testamento família, restauração de família, se não é maldição, antes da volta de Jesus. Lá em Mateus 17, os discípulos perguntam, que história que é essa que os escribas ficam falando que primeiro vem Elias? Ele vem mesmo? Jesus responde, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Outra heresia que eu estou ensinando, então restauração da família é restaurar todas as coisas. Quando eu ponho a minha família em ordem, de que ela é apaixonada por Jesus, que tem um Deus que está no céu, você põe, ele põe, todos nós vamos pôr, nós vamos fazer o que na igreja? Festa ao nosso Deus, culto. Mas como eu não faço um bom trabalho, eu trago, pastor, cuida, pastor, faça, pastor, resolva. Se o menino dá errado com 15 anos, essa igreja é ruim, vamos mudar de igreja. Pergunta importante, o que é dar errado? Você que tá aqui acompanhando esse papo, bota aqui no chat um comentário, o que você imagina que esse camarada tá falando que é dar errado? O menino deu errado com 15 anos. O que será que esse camarada tá pensando? Outra coisa importante da gente considerar aqui, minha gente, é que o texto bíblico está sendo utilizado arbitrariamente, como a gente já comentou, a ponto de, já que vamos falar de família, o que Jesus falou sobre família? Será que os pastores aí que estão batendo esse papo super interessante, lembram? Eu lembro aquele momento que chega, tua mãe e teus irmãos, né, o pessoal chega pra Jesus, né? Tua mãe e teus irmãos estão aí, tal, não sei o que lá, e Jesus estava com a multidão e estava tendo a galera e a família lá queria uma preferência. E aí ele falou, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Senão todos esses aqui que são filhos do meu pai. Tá todo mundo aqui, gente. Quem tá comigo é meu irmão, minha irmã. Ou ainda aquelas textos difíceis de ler, aquele que... quem ama mais o pai e a mãe do que a mim, quem ama mais o filho é filho do que a mim, não é digno e tal.
já que tá falando da família desse núcleo burguês, esse negócio de papai, mamãe, filhinho, e é a responsabilidade do papai e da mamãe, e qual que é a responsabilidade do pastor nessa dinâmica toda? Era só celebrar o culto no fim de semana? Ele só vai fazer isso? Ele não tem que estar lá apoiando as ovelhas? Ele não tem que estar lá ensinando também, aprendendo, articulando a comunidade, trazendo coisas novas, resolvendo certos conflitos? Acho que, bom, já é uma elucubração na minha cabeça, fica pra próxima. Engraçado que quando a gente olha para Israel, a nação de Israel, e naquele período áureo, né, aquele período mais forte de Israel, de Davi e tal, de Salomão, você olha e fala, ó, então a nação Jerusalém, se você olha para isso, o que representa a igreja, né? E a gente pensa que o templo representa a igreja, né? Então a gente pensa assim, tanto que a gente chama a nossa igreja de templo, né? E aí lá dentro do templo tem sacerdotes, a gente chama nossos pastores de sacerdotes, né? Ou por muito tempo o padre, né? É chamado de sacerdote. Mas a pergunta é, onde que um judeu israelita ia semanalmente cultuar? Porque a figura da igreja é esse lugar que a gente vai semanalmente cultuar, aprender a palavra, né? Ser pastoreado, discipulado. Aonde que um judeu ia semanalmente cultuar? Não era no templo. O templo ele ia 2 vezes ao ano. Aonde ele estava toda semana cultuando? Em casa. Ele estava em casa cultuando todo Shabá. E a pergunta é, quem é que fazia o culto? Quem era o... A pergunta não é quem é que fazia o culto, é o que eles consideravam como culto. Tá em família, não é papai, mamãe e filhinho, é uma comunidade, a família normalmente era bem maior, às vezes entre vizinhos e comunidade toda. Faziam conversas, cantavam, interpretavam a realidade, porque não tinha uma separação entre religião e vida civil. Você tá vivendo tudo ao mesmo tempo. E aí o pessoal vai ensinando os mais novos, aprendendo com os mais novos, discutindo os textos, discutindo a sabedoria, porque os textos ali não é só um texto, é isso que eu tô falando, não é só um texto religioso, ele é um texto que tem a ver com a pertença de sua etnia, a compreensão de mundo, as leis que regem as relações interhumanas. Então o pessoal estava sempre fazendo essa parada e sempre estava fazendo festa também. Dentro de casa, festa de tudo quanto é coisa que você imaginar. Festa da colheita, festa de não sei o quê, festa do vinho, festa de não sei o quê. A galera ia fazendo festas comunitariamente e tal. E trabalhava ali umas 4 horas por dia mais ou menos. Sobrava muito tempo para fazer essas paradas. E realmente ia uma outra vez no templo, né? E o templo tinha uma função de regulação social importante. Mas por que, já que a gente vai recuperar esse valor, a gente não faz uma crítica de como funciona a igreja moderna hoje? Porque a crítica aí tá às famílias que estão entregando o serviço religioso para o pastor. E por que o pastor não está abandonando esse serviço religioso no qual ele exerce apenas a festa? E a festa tem que ser todo fim de semana. Por que não pode ser 2 vezes ao ano? Ou por que a gente não critica então a estrutura de igreja tentando recuperar os valores já que é para fazer isso de antigamente? Eles estão recuperando a dedo para culpabilizar pai e mamãe que não estão aí doutrinando a criança. Líder. Pois é. Cada pai. Então, cada pai era pastor de Israel. O sacerdote representava Cristo. O sacrifício, o cordeiro, aquele que ia, né, pagar para os nossos pecados. Mas Como assim o sacerdote de Israel representava Cristo? Não, isso é para quem é crente e que está lendo de maneira metafórica a organização daquele povo. Para o judeu, não. Sacerdote tem uma função muito importante aqui na regulação social, no perdão de pecados, porque o sacrifício era isso, então ele tinha essa função, e esse perdão de pecados era para garantir que as pessoas participassem da comunidade judaica, participassem do povo, você está incluído no povo. Se você não faz os rituais, você não está incluído mais. E aí o templo, que surge, inclusive, junto com a monarquia, com a estruturação de uma sociedade com maior divisão complexa de trabalho, né? Cara, é isso. Cria-se um rito necessário para incluir as pessoas e o templo desempenha esse papel. E o que você está fazendo é uma leitura mística, mágica, metafórica, que seja, do ponto de vista de um cristão. Por isso, se você não quiser cair nessas armadilhas que vão confundindo alhos com bugalhos, história com fé, com doutrina, com dogma, com não sei o quê, faça o meu curso de leitura bíblica comunitária, já tem umas 6 horas lá, muito massa de curso. A figura de pastor, discipulador que ensinava a Bíblia era cada pai, cada casa, semanalmente, né? Exatamente. Diariamente, trocando ideia. O pessoal trocava ideia o dia inteiro, interpretava a realidade assim. Por isso que aprendia por tradição oral. O pessoal não lia a palavra, o pessoal falava a palavra. Ao redor de uma mesa. Né? Um bom exemplo. Como é que uma nação dessa
2000 anos depois, ela ressurge do nada. Uhum. Isso não existe na história. Não. De Nem, manter uma cultura sem nem de 100 país, anos, 200 anos, não, mas ressuscitou uma nação. Do nada, não. Final do século XIX, já tem projetos sionistas que queriam procurar uma terra para si, não precisava ser o Oriente Médio necessariamente. Aí você tem um problema europeu, que são de judeus europeus, que são perseguidos dentro dos estados-nação cristãos, e aí no meio de conflitos, problemas étnico-religiosos, civis, inclusive quando muitos judeus, muito pessoal envolvido em movimentos de esquerda eram judeus, e aí isso entrava no bolo também, entrava no bolo do negócio. Aí vem a Primeira e Segunda Guerra Mundial, as duas grandes guerras, e ao final da Segunda Grande Guerra, um problema eles tentam resolver e tentam então criar um Estado para esse grupo. Não é do nada. Tem todo um movimento histórico que a gente tem que analisar. Mas é importante falar do nada e agora apelar para a mística, para mais uma vez passar pano para o tipo de estruturação que foi feita dentro de um projeto colonial de problema europeu no território palestino. Com língua, alimento, costume, toda a cultura judaica, ela permaneceu. Onde? Como que sobreviveu a tantos ataques, tantas guerras? Sobreviveu porque tinha famílias fortes. A base era a família, né? Os curdos sobreviveram como? Ou sobrevivem ainda? E não têm um Estado reconhecido? Todas aquelas outras nações ou povos que não tiveram seus estados reconhecidos, não conseguiram ressurgir como nação, ou que foram apagados da história porque não tinham famílias, organizações fortes de família? É esse o critério? Gente, é muito fácil fazer um papo assim, porque você vai elencar algum elemento da realidade, dá um super valor para ele, e aí você joga na conta de Deus, do divino, da mística, da mágica, e aí é fácil. Fica muito fácil esse papo. Ele não dói, ele não olha para a realidade, não olha para o sofrimento das pessoas. Ele fica aqui só na elucubração metafísica transcendental do além. Era na família, exatamente. Muito bom. Uma coisa que eu tenho percebido é como as crianças, os adolescentes estão cada vez menos confiantes, né? Menos confiantes. Eu lembro que na minha adolescência ali, a gente tinha um problema na igreja, né? Que era o negócio do ficar, né? E a gente falava muito, e eu lembro que até os líderes de jovens falavam, quem fica, quando Jesus voltar, fica. Não era pra rir disso não, tá? E eu vou dizer por quê. Olha que doença, gente. Olha que coisa violenta. Você vira pra um adolescente, hormônios explodindo, precisando trabalhar, amadurecer e cuidar desses afetos, querendo se relacionar com outras pessoas, e aí vai dar um beijo na boca, carinho, tá junto, e não vai casar. Tem 13 anos, tem 14 anos, tem 15 anos, 16 anos. Adolescentes que estão ali, começando a experienciar no processo de amadurecimento. E aí você fala, se você beijar a menina ali, beijou o moleque aqui, você fica, tá? Você não é salvo, não vai pro céu. Dentro de uma estrutura mística, mágica, de socialização, em que as relações desses jovens são dependentes desse espaço em que ele está, em que vem com uma autoridade de poder político, institucional da igreja e espiritual, pra cima de um moleque, de uma menina, falando assim, aí vocês vão ficar, hein? Ficar aqui na terra, porque vocês beijaram. Vocês vão ficar aqui, hein? Não estão perdendo a salvação, porque vocês estão vivendo, desfrutando de um período normal, em que você tem trocentos hormônios e que você quer afetos, você quer carinho, você quer estar com gente, quer fazer experiências, quer aprender, inclusive. Mas a igreja ganha muito poder controlando os afetos alheios. Muito poder. Aí, mano, surfam de braçada e o pastor tem esse poder aí. E a risada deliciosa, né? Ah, que engraçado. Que a gente tá atacando terror em cima de adolescente. E aí tinha esse negócio do ficar. Por quê? Porque os meninos chegavam nas meninas e queria beijar as meninas e ficava aquele negócio. E a impressão que eu tenho é que hoje isso não é um tema, por exemplo. Por quê? Porque parece que eu tenho mais tímidos e retraídos e nem para isso parece que não há aquela confiança. Tanto que aí você vai ter, logicamente, um aumento na pornografia e outras coisas que é lá no escondido, no secreto. Logicamente. Não sei qual logicamente, mas talvez... Viu como
pode ser problemática, uma situação de repressão? Será que em várias dinâmicas sociais que nós temos hoje, os moleques e as meninas estão sendo reprimidos, estão impedidos de sua socialização, tanto de maneira positiva quanto negativa? Dever-se-ia, olha que bonito uso da mesóclise, fazer um estudo a respeito. E aí a gente chama gente especializada, que compreende o negócio, sexólogos, sexólogas, gente que compreende essa fase da adolescência, psicanalistas, psicólogos. Pô, ia ser muito massa, a gente ia aprender pra caramba. Talvez criar dinâmicas mais saudáveis em qualquer ambiente, incluindo no religioso. E a molecada talvez ficasse mais de boa, talvez ficasse mais confiante. Ou mudou a relação de sociabilidade hoje em dia, e a gente deveria aprender, então, quais são os pontos positivos e negativos disso. Yep. Vamos ver o que o especialista em criação de filho vai dizer, depois de já ter explicado que a culpa é da família, porque os jovens nos Estados Unidos abandonam a fé e a igreja depois de um ano de faculdade. Mas no social, no fazer, no falar em público, parece que isso diminuiu. Sumiu. Como criar filhos confiantes? Né? Confiantes, assim. Uhum. Manda eles pro Egito. Deus é pai. Outro dia eu fui pregar em Santa Catarina, no encontro de homens, e eu só busquei Deus animando os homens. O tempo todo. Deus fala, sou contigo. Tem bom ânimo. Deus é animado. E eu peguei que a melhor ferramenta para criar os filhos seria encorajamento. Ok. Vai dar certo, você consegue. Vai dar certo, você consegue. Desde pequenininho. Seja para carregar um copo até a pia, seja para desenvolver um trabalho, seja para aprender a dirigir um carro, aprender a andar de bicicleta, seja o que for, você consegue. Então, o tempo todo uma afirmação. Ouso dizer que Jesus só começou o ministério depois da afirmação do Pai. Este é o meu filho amado. Daí ele começou. Então, dizem, né, alguns teólogos que possivelmente Jesus não teve o barbaracá, o bar mitzvah dele lá. Porque ou José tinha morrido, ou José não se achou na autoridade de fazê-lo, porque não era o pai biológico. Cara, a gente vai ter agora conselhos para pais baseados em especulações em torno de um texto que seria sagrado. É muito fácil ser pastor, mano. Nossa. Você pode aí ir lá para Miami do Sul e falar o que você quiser. Mas teve. Rapidão. Aí, em vez de usar história, método histórico crítico, análise das condições que foram necessárias para a produção de um texto bíblico, esse pessoal usa aparência, ciência, especulação científica, algo do tipo, para falar, talvez Moisés, não parece que José fez o bar mitzvah de Jesus, talvez por isso, talvez por aquilo, baseado em... Teve que acontecer. Quando? Quando Deus falou, esse é meu filho amado. Então ele começou. Tenho prazer. Eu sou pai para afirmar o meu filho. Se ele está constantemente recebendo essa identidade e destino estão ligados e colados. Identidade e destino. Por isso que a gente tem a flecha aqui na capa. Identidade e destino. Se ele tem essa identidade, ele está bem. Ele fala, ele se expressa, ele resolve, ele cala quando precisa calar, mas ele se relaciona. Porque se ele tem essa identidade e já tem um destino, ele pode conversar sobre essas coisas, porque isso não o atrapalha. Mas isso aqui é o que enche o coração dele. Esse propósito, esse destino. Com certeza, né? Quem é que vai colocar isso no coração do filho, uma identidade e destino? É o pai. Mas... Nessa hora eu prefiro aquela piada do Thiago Santinelli, que ele fala assim... Não incentiva seu filho, não. Não incentiva. Se incentiva seu filho, vai dar tipo o Fiuk, que acha que é músico, que acha que pode depois ser ator, que vai ficar tentando várias paradas porque ele acha que ele consegue. Não tem que incentivar. Desincentive, que os grandes gênios que nós temos foram desincentivados pelos pais. Essa piada é muito boa. Abraço, Santinelli. Me responde, caso você esteja vendo esse vídeo. Lá na DM. Faz um tempo que você não responde. Abraço. Mas a gente está deixando o filho crescer, a igreja faz, alguém vai fazer de forma errada. Está ali na sua mão. Sim. Construa isso no coração dele. Como é que um homem bomba?
Como é que esse pessoal contrata homem-bomba? Coloca outdoor aí, precisamos de homem-bomba entre 30 e 40 anos, que fale 3 línguas, que sabe pilotar um avião, disposto a morrer? Ninguém vai. Agora ele pega desde pequenininho, você é homem-bomba, você vai matar aqueles crentes lá, aquele povo do inferno e tal. Quando o cara chega nos 30 anos, ele fala, eu nasci pra isso aqui. Que fique foi essa e como que a gente foi de 0 a 100 tão rápido? Maluco. Olha a imagem que esse mano tá criando. E perceba o que isso vai criar na cabeça de quem ouve. E a gente tá falando de alguém aí que provavelmente é pastor, fica dando palestra, teólogo, sei lá o que lá. Especialista em criação de filho. E criando a imagem a partir de um terrorismo mental a respeito de uma caricaturização do que seria o terrorista. E está pressuposto, e eu e você que estamos assistindo esse vídeo aqui, sabemos qual é a imagem que está pressuposta dessa ser humaninha aí que seria o terrorista, né? E aí é que ele é desde pequeno criado pra isso. Então ele tá ali na fúria, mano. Vai chegar e vai matar os crentes. Olha isso, mano. E ainda colocando como se fosse a capa de guerra religiosa. Cara, isso aí tá preocupante. Aí ele se enche de bomba e vai, se atira, pega um avião, se atira no prédio, porque ele nasceu para aquele propósito. Não, pelo que você tá me dizendo aí, alguém forjou esse propósito desde que uma criança nasceu. Aliás, você agora tem que ter medo de todas as crianças, aparentemente, porque tudo tem um potencial. É por isso que nessa imagem aí, Jesus em neon verde ali tá coringando já. Porque estamos entrando em níveis periculosos de papo aqui. Maluco, como que a gente chegou aqui, velho? O crente não faz isso com o coração do filho. Quando muito, fala que... Graças a Deus! É verdade, né? Quer dizer, faz sim, mano. Pelo amor de Deus, agora que eu tô pensando, faz. A gente desde pequeno aprende a ser um militantezinho de Jesus. E a gente tem que estar falando de Jesus a todo tempo. Nós somos ensinados a estar com o estandarte levantado. E eu não sei como é que anda hoje, mas antes era tudo música de guerra. Durante os anos 80, 90, início dos anos 2000, a gente só cantava música de guerra. A gente era do soldadinho de Jesus, a gente era do exército de Cristo, a gente ia com o leão de Judá, a gente era preparado pra estar lá, pra matar e morrer. E ouvindo testemunho de gente que era tudo matar e morrer do mundo inteiro, com um monte de lorota, inclusive, mas que era nessa sangue dos olhos, defender a fé a todo custo. A gente sempre foi formado pra isso. Não sei de onde vocês estão tirando que não. Quando muito, joga para a igreja. Não é para a igreja, é para Deus. José estava longe do pai, longe da igreja, longe do pastor, longe da professora de escola dominical. Não pisou na bola, porque tinha algo lá construído. Algo firme. Tem mais... Quer fazer outra pergunta? Não. Deixa eu embalar uma história aqui que eu lembrei agora. Meu Pai amado. Quer fazer outra pergunta? Porque eu sei responder absolutamente tudo. Tudo! Porque aí é só você falar qualquer salada, qualquer groselha, usar qualquer história à sua maneira, como se ela estivesse respondendo aos problemas que você colocou e que não estão no texto, e aí pronto. Tem autoridade bíblica, pastoral e institucional para falar qualquer groselha e ainda um podcast que vai confirmando e dizendo tá certo isso daí, sem nenhum tipo de debate, nenhum tipo de critério. Pois é, minha gente, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final, sofremos mais um pouco, mas nos recuperaremos. Espero que os próximos crentes não venham como os anteriores.